Hoje o tema da nossa live é quebrando os cativeiros emocionais. Vai ser muito forte. Jesus é vida. Jesus é cura. Jesus, ele remexe as coisas dentro de nós. Enquanto a gente medita, prepara, quando a gente estuda, Deus remexe dentro de nós e vai nos curando, nos curando, nos curando. E muitas vezes nós temos que chorar na presença de Jesus para quebrar os cativeiros emocionais. Hoje mesmo eu tirei um tempo em oração ali. Meu marido estava só em concordância. E eu chorei muito, chorei. Sabe? Nós estamos sempre em processo. A inteligência emocional, para ela ser bem desenvolvida, tem que ser na presença de Jesus. Como quebrar cativeiros emocionais? Já introduzindo aqui, a melhor forma é na presença de Jesus. Vocês concordam? Primeiro passo, autoconhecimento e repetição de ciclos. Que a gente precisa descobrir os padrões de pensamentos, sentimentos negativos, destrutivos, para substituir por comportamentos, pensamentos positivos, atitudes positivas, sentimentos positivos. O autoconhecimento nos faz chegar nesse nível de quebrar esse cativeiro emocional, de padrões negativos de comportamento, sentimento, e colocar aqueles novos ali. À medida que nós convidamos a Deus, o poder de Deus, para a gente desenvolver, aprofundar no autoconhecimento, então nós vamos ter níveis maiores de inteligência emocional em nossa vida, porque o poder transformador de Deus vai entrar em nossa vida. E aí então nós vamos conseguir refletir a imagem e semelhança de Deus devida aqui nessa terra. E o outro tópico, luz para os meus caminhos. Precisamos chamar Jesus, a luz dele, para o nosso interior. Para a gente se ver internamente, para que a gente possa ver o nosso eu interior, sondar o nosso interior. Muitas vezes nós estamos em cativeiros emocionais e produzindo em nós até mesmo doenças psicossomáticas. Essas ites aí, essas doenças que tudo termina em ite, renite, tendinite, essas ites aí são tudo doenças que somatizam no corpo da gente e se transformam em doença física. 4 pontos, 4 direções para quebrar o cativeiro emocional. O autoconhecimento e quebrando ciclos, porque a gente deve quebrar os ciclos. Senão os cativeiros emocionais vão se repetir. Se tem ciclo de depressão na sua família, ciclo de angústia, de ansiedade, passa de geração em geração, então a gente tem que quebrar esses ciclos. E o outro é a luz para o nosso caminho, que é Jesus. Chamar Ele, principalmente para as lembranças passadas. Foi o que eu fiz hoje na minha oração. Chamando Jesus para me ajudar a lidar com certas coisas que ainda vêm à minha memória e me traz um pesar. Sabe? As pessoas estão perdoadas, mas me traz um pesar por eu estar em certo nível da minha vida que eu poderia não estar se eu não tivesse passado por certas situações. Então, eu quero me ver livre disso também. Então, chorei na presença do Senhor, orando, chorando na presença do Senhor. E Deus é fiel para cuidar de nós. Então, o outro tópico que nós vamos falar hoje é assumindo a responsabilidade e construindo a identidade. Queridas, não adianta nós descobrirmos, fazer o autoconhecimento, como eu falei semana passada, fazer aquele análise, para você poder avançar em confiança, se libertar daquela opressão emocional. Se você, depois que descobrir o seu cativeiro emocional, você não tomar nenhuma atitude, você colocar a culpa em outro, colocar a culpa em alguém, e você mesmo não se autorresponsabilizar por aquele problema emocional. Porque é muito interessante, pessoal, a gente descobrir
o nosso problema, mas tratar ele. Então nós queremos aprofundar a discussão agora sobre a nossa autorresponsabilidade, sobre os nossos aprisionamentos emocionais. É importante compreender esse processo, porque não se trata de atribuir culpa para você e nem culpa para o outro. Culpar as pessoas vai só repetir um ciclo, aquele ciclo de culpa. Ah, eu culpo a minha mãe culpa a mãe dela culpa a mãe dela, vai culpando a avó, bisavó, aí repete o ciclo. Não adianta culpar ninguém, porque vai ser um ciclo de negatividade. E isso não vai contribuir para sua cura emocional, vai? Quando você fala, ah, eu tô passando essa depressão, essa angústia por sua causa. Ah, foi por causa do tratamento que eu recebi na infância. Adianta culpar alguém? É arrumar uma desculpa. Você tem que estar na presença de Deus, estar aqui aprendendo e se tratando. A culpar pessoas por aquilo que você não consegue fazer ou por aquilo que você não realizou, que você queria muito realizar, não vai adiantar. Eu quero deixar aqui uma pergunta para você. É uma pergunta reflexiva. Como você equilibra a responsabilidade por suas próprias escolhas e emoções com o reconhecimento das influências do passado? Como que você consegue equilibrar isso? A sua responsabilidade daquilo que você escolheu para sua vida. Tem coisas que foi você que escolheu para a vida, é sua responsabilidade. Mas como que você vai equilibrar as suas escolhas com as emoções que têm influência do seu passado? Como? Como você vai fazer? Quando nós reconhecemos que nós somos responsáveis, as coisas mudam, né? Pensa num casamento, por exemplo, que um tá machucando o outro, porque quem tá ferido fere o outro. Que já chegaram no ponto de dar nomes, xingar um ao outro. Porque tem pessoas que, tem marido que xinga a mulher de gorda, tem mulher que xinga o marido de feio, que dá nomes um para o outro, nomes pejorativos, negativos, que traz uma identidade negativa para a pessoa. E quando nós reconhecemos que nós é que estamos sendo responsáveis por aquele problema no relacionamento, ou no casamento, ou lá no trabalho, aí eu sou uma pessoa madura, porque eu estou me autorresponsabilizando por aquela prisão emocional que eu tenho. Por que eu estou brigando? Certamente eu estou em alguma prisão emocional. Ou eu estou carente, ou eu estou querendo chamar a atenção de alguma forma, estou querendo ser validada por alguém no trabalho, ou pelo cônjuge em casa, ou eu estou numa fase de infância emocional, de criança emocional tão grande, que eu sempre tenho que ter razão. E você sabia que um dos cativeiros emocionais muito frequente na vida das pessoas é a teimosia? O que vem antes da teimosia? Pelo menos 3 coisas se manifestam antes da teimosia. O orgulho. Aquela pessoa provavelmente foi ferida na infância ou na adolescência de alguma forma e guardou um orgulho dentro dela. Um orgulho ferido dentro dela. Aí agora, quando as pessoas falam alguma coisa com ela, aquele orgulho vira arrogância. Que primeiro vem o orgulho, depois vira arrogância. O que é essa arrogância? A pessoa não quer ouvir ninguém. Essa pessoa não gosta de ouvir conselhos, sendo que a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, quando eu não busco conselho, eu estou sendo arrogante. E eu estou sendo uma pessoa teimosa e não sábia. Estou sendo tola. Que pessoas teimosas são egoístas. Elas só pensam nelas, elas decidem tudo sozinha. Ela já colocou na mente dela que é o que ela pensa que está certo. Ela recebe um conselho. Olha, casamento não funciona dessa forma. Né? Uma pessoa pode dizer para ela, uma pessoa instruída, que entende do assunto. Aí ela fala, não, mas para mim vai ser assim. Comigo na minha casa vai ser assim. Toma lá da cá. Se é pedra, ele fala pedra, eu falo pau.
Se ele fala pau, eu falo pedra. É assim que funciona lá em casa. Não, mas a gente tem que andar em acordo, porque a palavra de Deus diz que se não andar dois em acordo, como que vai acontecer? Não, lá em casa é desse jeito. Então a pessoa teimosa, primeiro vem o orgulho que se transforma em arrogância. E a arrogância, ela não quer, a pessoa arrogante não quer ouvir ninguém, não quer escutar conselhos e é egoísta, só faz o que dá no coração. Nem sequer consulta a Deus. E a Bíblia diz que pessoas assim, Deus abate. Então, cativeiros emocionais, eles não vêm de uma hora para outra. Aí produz essa teimosia nos relacionamentos, sabe? Um puxa para lá, outro puxa para cá, um puxa para lá e o outro puxa para o lado de cá. Mas quando nós reconhecemos as nossas dores, as nossas prisões emocionais, nós somos pessoas maduras emocionalmente. E aí nós decidimos então tratá-las. Mas não pense você que adianta você querer tratar das suas dores sozinha sem Deus. É necessário chamar o poder transformador de Deus para fazer esse autoconhecimento, chamar essa autorresponsabilidade emocional para sua vida. Porque sozinha você vai em algum lugar, mas junto com pessoas e principalmente com Deus você vai longe. Isso nos permite crescer. Até as coisas negativas, experiências negativas, nos permitem crescer. Eu acho muito feio gritaria. E é horrível mesmo. Por que a pessoa grita? Porque não tem inteligência emocional. Porque ela está sendo levada pelo outro. Quando nós somos levados e deixamos nos irritar por causa do outro, como eu já fiz anos e anos da minha vida, nós não temos inteligência emocional. Você pensa que é fácil para mim, uma pessoa que prega, uma pessoa que ensina, uma pessoa que já ganhou tantas almas para Jesus, é estudo bíblico, é campanhas, é pregação, falar que eu não tinha inteligência emocional? A pessoa sente, muitas pessoas não querem enfrentar isso, é difícil, não querem ter essa autorresponsabilidade, ficam envergonhadas. Mas é melhor você se responsabilizar para que haja então o crescimento, o desenvolvimento emocional. Ou você prefere ser uma mulher triste o resto da sua vida? Ou você prefere ficar uma pessoa nervosa o resto da sua vida? Ficar revoltada, infeliz, descontente, insatisfeita? Quando nós lidamos com nossos sentimentos, nós estamos tomando as rédeas da nossa vida. Será que você tem algum cativeiro emocional? O que aconteceu com você lá na infância que mais te magoava? Você tem alguma lembrança ruim na infância de quando você estava na escola, com seus coleguinhas? O que o seu pai ou sua mãe dizia para você que você chorava? Do que você tinha medo? Quais são as suas inseguranças hoje? Quais são os seus medos hoje? A maioria de nós temos medo da morte. As pessoas têm tanto medo da morte, mas a Bíblia diz que ninguém vai ficar aqui para dar fruta eternamente. Que o homem é como a flor da erva, que nasce, cresce, floresce, depois murcha. As pessoas também, como eu, muitas vezes passo por isso, trato isso na minha vida, às vezes passa na minha mente, medo de envelhecer e ficar só, porque eu não tenho filhos. Eu só tenho meu marido, né? E a família, os parentes. Então, eu tenho que sempre trabalhar isso e confiar em Deus. Orar, profetizar, que a minha fé é inabalável. A fé verdadeira é aquela que acredita sem duvidar. Que Deus vai cuidar de mim em qualquer situação se meu marido partir primeiro do que eu. Nós temos que aprender com as experiências da nossa vida. Se nós permanecermos aprisionadas, vai ser destrutivo. Não tem como tomar remédio o resto da vida, para sempre. Eu quero dizer assim, você pode até tomar, mas vai ter sequelas. Então, a melhor coisa é você não ficar culpando as pessoas pelo mal que te aconteceu. Não ficar somente dependente desse remédio, mas buscar ajuda. Por quê?
Se nós assumirmos que precisamos de ajuda, nós vamos abrir o caminho para quê? Para transformação. Eu quero me tornar uma pessoa melhor cada dia, e você? Eu quero desenvolver cada dia mais minha inteligência emocional para me lidar com as dificuldades. Quantas dificuldades a gente tem no dia a dia, né? Financeira, emocional. Ninguém pode responsabilizar ninguém, cada um responsabiliza a si mesmo. Precisa assumir. Por quê? Senão nunca vai mudar. Uma mulher rixosa, por exemplo, se ela não assumir que ela é rixosa, ela nunca vai deixar de ser reclamadeira, briguenta, implicante, rixosa. Vai sempre arrumar um ambiente complicado dentro de casa. E outra coisa, precisa também desconsiderar o contexto dos pais. Porque assim como nós lutamos para nos tornar pessoas melhores emocionalmente, vocês aí para seus filhos, para vocês que têm, para os seus cônjuges, nós temos que contextualizar as ações dos nossos pais. Porque assim como nós lutamos como seres humanos em busca de entendimento próprio, de crescimento próprio, eles também lutaram. Então eles deram, a maioria, né, o que eles tinham, o que eles receberam dos pais, o amor e a educação que eles tiveram. Não quer dizer que você vai ignorar suas dores. Não, você vai tratá-las. Como você está fazendo aqui na live, você está tratando. Quando você faz terapia, que é mais apertado o seu problema, e você faz uma terapia individual ou faz uma imersão, você está tratando também. Tirar um pouco do peso da expectativa a respeito do outro, da expectativa que não foram atendidas na nossa vida, das feridas que nós carregamos na nossa vida. E vai falando, repetindo para Deus e chorando. Ô Senhor, tem misericórdia, me liberta do cativeiro emocional. Vai detectando aí em qual área que você tem. E o perdão é a parte essencial para você se libertar desses pesos de cativeiros, de prisões. Faz parte desse processo. É fundamental você se perdoar dos seus erros do passado e perdoar quem te machucou, quem estragou sua vida. Perdoar nos liberta das correntes do ressentimento. Perdoar nos liberta aqui dentro do nosso espaço interior. Sabe, dá espaço aqui dentro de nós para ter leveza. Pior coisa que tem quando você lembra de alguém e você fica ofendido com aquela pessoa. Dentro disso que eu falei até agora, sobre a autorresponsabilidade, se responsabilizar pelas suas emoções, eu quero fazer uma pergunta reflexiva. Como essa compreensão pode contribuir para o seu amadurecimento emocional e para a construção de uma identidade saudável? Como que a autorresponsabilidade pode contribuir para o seu crescimento emocional? Pode muito! Se você não assumir seus sentimentos, você sempre vai ficar presa. Vai ser sempre uma pessoa imatura emocional, uma criança emocional, uma pessoa difícil de lidar, complicada, que tudo emburra, tudo arruma um problema. Aonde vai o ambiente que está, dependendo se abrir a boca, traz uma confusão ali no lugar, entende? Essa compreensão da autorresponsabilidade pelas suas emoções é fundamental. Se você não assume as suas fraquezas, você vai ser sempre uma criança imatura emocional. Esse cativeiro da imaturidade, esse cativeiro de inferioridade, você vai carregar esse peso nas suas costas. E o que que envolve você fazer? Você vai ter que buscar ajuda, ou com outros, ou com terapia, ou com um grupo de conselheiros, ou com pessoas que podem te apoiar, para você encontrar essa plenitude emocional que Deus tem para você. Ora, como eu orei hoje, Senhor, me dá liberdade emocional, libertação emocional completa. Nós precisamos ser livres, 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 livres. E assim nós vamos aproximar cada vez mais daquele comportamento de Jesus, sabe? Que tinha mansidão, que repreendia com mansidão, que corrigia com amor. Pessoas que corrigem com grosseria, líderes que corrigem, destruindo a autoestima dos seus liderados. Não tem nada a ver com Jesus isso não. Se você é uma pessoa que grita, não põe a culpa no outro porque você está gritando. Se você é uma pessoa que fica irada e nervosa, não fala, é por sua causa que eu estou irada e nervosa, igual esse
cara que traiu a... Ele não tem direito. Estou dizendo que ele fez, mas alguns falam, a culpa é da esposa. Que alguns falam, ela não fazia sexo comigo o suficiente, ela era nervosa, ela era um pouco ausente, aí eu traí ela. A irmã foi mais presente, eu traí. Não existe isso. A culpa é de quem fez. Não vou dizer culpa, não. A responsabilidade, sabe? Melhor dizendo. A responsabilidade daquela atitude, a responsabilidade daquele ato é dele, escolha dele. Porque ele tem problemas emocionais internos, necessidade talvez de atenção, sabe? Ele deve ser uma pessoa que gosta de validação, de chamar atenção, de elogios. Ele deve ser carente. Uma pessoa que precisa mostrar que ele é o centro. Se não recebeu aqui, ele busca ali. Na realidade, tem problemas emocionais. Então, a autorresponsabilidade é da pessoa que cometeu o ato ruim, que cometeu aquela atitude ruim. E em Lucas 4,18 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar os cativos, que eles serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. Jesus te livra, Jesus te liberta, porque vai vir prisões emocionais para ela. Vai passar na cabeça dessa mulher rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação, a dor da injustiça. São feridas que vão vir por causa da traição. Porque a traição você está rasgando a carne quando é o cônjuge. E dói muito. E aí é bacana ficar no casamento, perdoar, mas precisa de passar por aquele processo. Ela vai de reconquista do marido, de paciência, até que ele mesmo também se perdoe e aceite estar ali. É todo um processo. O traidor, muitas vezes, ele se sente como um peixe fora d'água dentro de casa. Se ele é uma pessoa consciente, ele assume que ele errou e depois ele vai dizer para ele, eu não mereço essa mulher, olha o que eu fiz com ela, eu traí ela. E fica complicada a relação ali para reatar. Mas é um processo, vale a pena investir, que essa é a vontade de Deus, que não haja o divórcio. Deus odeia o divórcio. A vontade dele é que a gente perdoe e fique no casamento. Se a pessoa conseguir, essa é a melhor decisão, tá? Essa é a melhor decisão, mas ela tem que ser tratada para ela não adoecer mentalmente. Tem que ser muito bem tratada. E aí, nesse processo todo, você vai descobrir sua identidade. Olha, gente, aquele vídeo do YouTube que eu coloquei no canal, Márcia e Fernanda, falando ali sobre as emoções estranguladas, afetos estrangulados, está muito forte. Você precisa de assistir. A criança, gente, ela precisa receber as necessidades básicas para que ela se torne indivíduo completo, maduro. O que é que completa, que forma a nossa identidade emocional e psicológica? São elementos essenciais, como, por exemplo, um ambiente seguro. O que tem um ambiente seguro? Tem apoio mútuo, comunicação aberta, confiança. Então a criança precisa sentir isso dos pais e do ambiente que ela está. O que mais que precisa para a formação psicológica e emocional da criança? Quais elementos essenciais que precisa? Conexão. Quando as pessoas estão na mesa, a família está reunida, conversando, bate um papo. Tem até também um vídeo no YouTube sobre a mesa, vocês procuram lá, vocês vão gostar. E o outro ponto essencial é a autonomia. Aquela capacidade da pessoa tomar decisões, ser independente. Os pais precisam ensinar isso para as crianças. Tem pai que passa a mão na cabeça em tudo. Não é só na criança, não. Vocês sabiam que tem pais, eu conheço, que os filhos estão adultos, grandes, e eles dão tudo para os filhos até hoje. Já casaram, divorciaram, e eles mantêm os filhos até hoje. Cadê a autonomia da pessoa? A independência da pessoa. Onde que está? A pessoa não está agindo por si mesma, está dependendo dos pais até hoje. Por quê?
não teve uma influência externa para ensinar essa pessoa a ter um autocontrole, ser independente, lutar, agir. E autonomia é a habilidade de governar, gente, de decidir as coisas, determinar seu próprio destino. Coisas essenciais que as pessoas precisam na infância para formar sua identidade emocional e psicológica. E a outra, a autoestima. Reflete o grau de valor que a pessoa tem, o respeito a si, o amor próprio. É uma pessoa que ela é positiva em relação a si mesma. Ela acredita que as coisas vão dar certo para ela, que aquilo que ela está pondo na mão está dando fruto, que está dando certo. Então é uma pessoa que está feliz consigo mesma. É uma pessoa que investe em si mesma. E ela enfrenta os desafios da vida de forma saudável. Nunca vai parar de ter aflição na vida, de ter desafio. Cada dia você tem um desafio para enfrentar. Às vezes é com o filho, às vezes é no trabalho, às vezes é um almoço, às vezes é uma visita que você vai receber. Tem desafios diferentes na vida, às vezes é conta para pagar. A autoestima te ajuda a desempenhar esse papel de forma adequada. De forma que o seu emocional e sua mentalidade esteja te guiando para uma forma positiva de ver a vida. Se essa liberdade que você tem de ver a si mesmo de forma positiva for progredindo, sua autoestima está no nível top, tá? Você gosta de se ver, você gosta do que você faz. Quando você faz algo, você mesmo dá uma nota 10 para você, você se valoriza. Esses são os alicerces. Mas se não tiver isso na infância, essa autonomia, a autoestima, a liberdade de expressão, de você falar, de limites, aí essa criança também pode crescer com a identidade emocional e psicológica completamente deformada e se tornar um adulto que é incapaz de definir limites, de saber se expressar, saber se colocar diante das pessoas. Sabia que tem pessoas que não sabem conversar, que dependendo do ambiente, o amigo nem leva ela, porque sabe que ela vai chegar lá naquele ambiente e vai falar demais. A gente tem que continuar nessa luta para a gente não ter uma identidade fragmentada. Uma hora você gosta de você, outra hora você não gosta. Uma hora você está seguro, outra hora não está, você está inseguro. Pessoas que não têm esses alicerces essenciais na infância, eles buscam isolamento, têm baixa autoestima, não sabem se expressar, têm dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis, arruma problema com todo mundo. Como eu disse, em certos ambientes, ele nem pode ser convidado, porque não sabe se comportar. Fala num tom de voz que ofende as pessoas, ou então fala coisas inapropriadas naquele momento. A pessoa não tem limites. Tem uma história que eu quero compartilhar com vocês, que fala sobre identidade. Está em Gênesis 27, que fala da história de Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. E nesse capítulo, Esaú foi chamado pelo seu pai Isaac para ir buscar uma caça que ele ia abençoar ele, para ele ser o primogênito ali herdando toda a herança. A mãe escuta e fala para Jacó: Jacó, eu vou fazer um guisado e você vai levar para o seu pai, porque ele quer abençoar Esaú. Mãe, mas se o pai descobrir, né, nos versículos aí, a partir de 11, do versículo 11, ele fala: se o pai descobrir o Esaú é peludo, eu não. E aí vai acabar comigo se ele me apalpar e ver que eu não tenho um pelo no braço. Mas a mãe falou: e nesse caso a maldição caia sobre mim. E a mãe foi, pegou os cabritos, fez o guisado, pegou a melhor roupa, pegou os pelos de animal, colocou nos braços de Jacó pelado, no pescoço dele, para quando ele fosse encontrar com o pai apalpasse e ele não descobrisse que era Jacó se passando por Esaú. E quando ele chegou perto do pai, ele perguntou: quem é você, meu filho? Aí ele falou: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Olha só, Jacó estava se passando por uma pessoa que não era, para conseguir algo que nem era dele. Estava perdido na sua identidade. E uma mãe aconselhando o filho mentir para o pai. Estava também perdida na identidade dela de mãe. Porque quando a pessoa é madura, uma mulher de Deus, uma mãe que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ser contra a mentira. Porque a própria Bíblia condena a mentira. A mãe de Jacó
orientou ele a mentir para o pai dele, falando que ele era o irmão mais velho, que ele era Esaú. E ele foi e falou assim, então, mas como que você achou essa caça tão depressa? Aí ele falou, Deus que foi ao meu encontro, pai, e me deu. Aí o Isaac falou para Jacó, chega aqui mais perto que eu vou te apalpar. Aí ele apalpou, pegou assim, né? E sentiu os pelos ali. Ele falou, a voz é de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Ele estava se passando por uma pessoa que ele não era. Não sabia a identidade, não estava enfrentando as emoções dele para ver por que eu estou querendo o lugar do meu irmão. Se Deus prometeu para mim, é porque ele vai cumprir. Por que eu tenho que mentir para o meu pai, trapacear, colocar pelos de animal, levar um guisado na frente do meu irmão, para ele me abençoar? Se Deus falou que a bênção ia ser do mais novo, que o maior ia servir o menor, eu tenho que confiar. Não, ele foi lá trapacear, aceitou o conselho da mãe, que se perdeu também, dando maus conselhos para o filho, porque tinha preferência. Esaú era preferido de Isaac, Jacó era preferido de Rebeca. A esposa de Isaac era Rebeca. Então nós temos que observar quais os nossos cativeiros emocionais, lidar com eles, para nós não tomarmos lugar das pessoas, ferirmos pessoas, porque aquele que está ferido fere o outro. Não machucarmos as pessoas, assim como Jacó machucou o pai dele, mentindo para o pai, desobedecendo o pai, desobedecendo a Deus, traindo seu irmão, tomando o lugar do irmão, se passando por Esaú. Mas sabe o que aconteceu mais na frente? Depois que Jacó fez isso, Esaú ficou furioso, quis matar, e a mãe teve que mandar ele para ficar nas terras com o irmão dela, Labão. E lá Jacó ficou e nunca mais viu a mãe. Olha só a consequência do pecado e de não lidar com os cativeiros emocionais. Jacó tinha se perdido aí, ele estava com máscaras. Colocou máscaras de identidade, máscaras emocionais, se passando por quem não era. E na verdade ele teve que fugir de medo do irmão. Na realidade ele era um medroso. Ele era inseguro e dando uma despertalhão. Então muitos de nós carregamos feridas similares a Jacó. E ele fica ali com Labão, casa com Raquel, casa com Lia. Aí ele é enganado também por Labão. Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. E Labão, o pai da Raquel, enganou ele, deu a Lia mais velha primeiro. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Ele mentiu e traiu o irmão, e traiu o pai. Ele colheu a semente da traição. O Labão também traiu ele e mentiu para ele. Quando ele volta, vem aquela notícia que Esaú está vindo com seus soldados para encontrar com ele. Ele estava voltando para a terra de Canaã com toda a família dele. E ali ele fica com medo. E ele passa a família na frente, alguns na frente, e ele fica para trás para buscar o Senhor. Ele passou a madrugada lutando com Deus. Aí no capítulo 32, do versículo 22 ao 32, naquela noite ele atravessou o vale do Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não ia vencer, deu um golpe na coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Sabe por que Deus tocou a coxa de Jacó? Para ele lembrar daquele dia que Deus estava fazendo um começo na história dele, uma nova história para ele. Jacó ali, ele foi transformado, ele lutou com Deus, lutou com o anjo. A Bíblia diz que ele prevaleceu. E ele falou, solta-me que está me amanhecendo o dia. Aí Jacó falou, não te solto enquanto você não me abençoar. Jacó voltou a si, se arrependeu, e ele queria agora a bênção de Deus. Ele não queria mais aquela identidade dependente do Senhor. Ele sabia que para ele estar bem emocionalmente, materialmente, espiritualmente, ele precisava fazer as coisas certinho, com a bênção do Senhor. Que para ele ser curado emocionalmente, descobrir a verdadeira identidade dele, ele precisava ser abençoado pelo Senhor.
E então o homem falou para ele: como você se chama? Aí ele falou: Jacó. Aí ele disse: você não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e você venceu. Por isso seu nome será Israel. Israel de Deus, povo de Deus. Deus mudou o nome de Jacó, de enganador, para Israel, príncipe de Deus. Deus também muda a sua identidade nessa noite, de derrotada, fracassada, injustiçada, para princesa de Deus, filha de Deus, natural de Deus, perfeita de Deus, querida de Deus. Então recebe a sua identidade nessa noite, independente das suas dores. Jacó também tinha passado muitas dores. Nunca mais pôde ver a mãe dele em vida. Nunca mais. Ficou distante da família. Teve que formar a família longe dos pais, da terra dos pais. Passou dores de solidão. Teve que lutar sozinho, vencer na vida sozinho, conquistar materialmente sozinho. Por quê? Ele tinha cometido o erro, não sabia sua identidade, ele estava se passando por Esaú, e ele era Jacó, ele não era Esaú. Mas agora Deus fala: nem Jacó mais eu não quero como seu nome, você vai chamar Israel, príncipe de Deus. E eu profetizo na sua vida essa unção de princesa de Deus, de uma nova identidade, da cura de Deus, que assim como Deus curou Jacó, dando para ele uma nova identidade ali no vale de Jaboque, confrontando as lutas internas dentro dele, levando ele a ter um encontro real com Deus. Chegou até a lutar fisicamente, lutou emocionalmente, porque, gente, para lutar a noite inteira com o anjo, ele tinha também que ter uma identidade, uma disposição emocional, espiritual. Não, eu quero, eu decido, eu vou vencer, é para mim essa bênção, eu quero. Ele lutou ali e ele reconheceu a sua vulnerabilidade. Nós temos que ter autorresponsabilidade para reconhecer nossas vulnerabilidades, as nossas dores emocionais, as coisas negativas que nós temos. Parar de culpar o outro, parar de culpar a infância. Até quando você vai viver com as dores da infância? Tem que ressignificar. Logo, logo eu vou fazer minha imersão de novo, a minha imersão. Ressignificar para você viver a nova história. Cura da alma. Ressignificar para viver a nova história. Assim como Jacó, você precisa ressignificar. Aquele deslocamento na coxa foi para Jacó lembrar: eu ressignifiquei minha história. Deus tocou. Toda vez que ele andava, ele mancava. Eu era Jacó, mas eu ressignifiquei. Agora eu sou Israel de Deus. Eu não sou Esaú. Eu não sou enganador, mas sou príncipe de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem ressignificação de história para você também. Toma posse e crê que a sua mudança de identidade depende de você. Receber um novo nome para Jacó representa mudança de identidade. E para você, o que você precisa receber para mudar a sua identidade? De pecadora para filha de Deus, de desonesta para honesta, de mentirosa para verdadeira, de pessoa que fala mal dos outros para aquela que guarda no coração, de uma pessoa egoísta para aquela que compartilha, de alguém irada, raivosa, como eu era, para alguém manso, para uma pessoa humilde de coração, para uma pessoa generosa, quebrantada. Qual é a identidade que você tem que mudar nessa noite? Qual é a transformação que o Espírito de Deus quer fazer nessa noite, na sua vida? Deus tem aqui a promessa para você. E receba. É preciso fé para falar: Deus, as promessas é para mim. Eu não desisti das minhas promessas em Ti, eu quero. Oh Deus, eu não tive ainda uma experiência como Jacó teve contigo, que lutou com o Senhor, e ali o Senhor transformou a vida dele. O Senhor tocou nele, ele prevaleceu e foi abençoado por Ti. Nessa noite eu recebo minha promessa, Deus, e eu quero a minha bênção. Sem a minha bênção eu não saio daqui. Eu quero ser abençoada por Ti.
Ora baixere canta rabalabaxere anda lamanai. Recalabaxere anda labaxás. Eu sinto a presença de Deus. Você tem uma verdadeira identidade. Nós somos filhos e filhas de Deus. O inimigo quer dizer que não. Você errou. Você não tem graça diante de Deus. Você não vai conseguir. Você não é boa esposa, não é boa mãe. Ai, não vai dar certo para você. Ai, fulano não gosta de você. Nem Jesus agradou a todos. Imagina se eu e você vamos agradar. Mas fiel é o Senhor que nos capacita. Ele te capacita para receber a promessa. Receba a capacitação de Deus. E toma posse da sua promessa em fé. Porque operando Deus, quem impedirá? Nessa noite, eu quero que você remova as máscaras emocionais. Remova as máscaras espirituais. Eu quero que você remova as máscaras de aparência e se rasgue diante de Deus. Você foi criado em imagem e semelhança do Criador. E aquele que está em Cristo, o maligno, não pode tocar. E eu desejo para você que assim como Jacó encontrou a identidade dele em Deus, você encontre também a sua. Quem é você? Não abra mão de ser filha. É a maior filiação dessa terra, é ser filho de Deus. A identidade perfeita é ser filha do Pai Celeste, do Papai. Gente, é Ele que nos acolhe e nos abraça na hora das nossas dores. É Ele. Precisa buscar a autenticidade. E eu termino com essa pergunta. Como a compreensão das necessidades emocionais básicas, como eu citei aqui, autonomia, expressão, limite, autoestima, um ambiente equilibrado e saudável, como essa expressão dessas necessidades básicas e a jornada de Jacó no Vale de Jaboque te ensina sobre a importância de nutrir sua identidade. Ambas as coisas ajudam. Você não recebeu na infância? Nutre você agora. Cuida da sua autoestima, da sua autenticidade, da sua autonomia, da sua expressão. Coloque limites na sua vida, limite nas pessoas. Frequente ambientes saudáveis. Vá em ambientes que você é celebrado e não que você é tolerada. Entende? Tem que celebrar a vida. Celebrar a vida. Então essas duas coisas são necessárias. Passar no vale de Jaboque com Deus também é necessário. Hoje eu passei no meu vale ali, chorei por uma meia hora. Chorei. Até Deus vir e me dar paz e me consolar. Tem coisas que só Jesus pode nos curar. Tem dores que, humanamente falando, terapeuticamente falando, só o autoconhecimento natural, sem a ajuda de Deus, não dá. Que Jesus tem que entrar nesse autoconhecimento interno de você mesmo. A luz de Jesus tem que brilhar através da palavra dele. Pega essa palavra e profetiza. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ser autêntico é você ser fiel a você mesmo. Não ir que nem Maria vai com as outras. Só porque o outro está fazendo um formato de live, eu vou fazer também. A minha funciona é assim. É o meu jeito de ser. O meu Instagram é com reels, banners. É assim. A minha criatividade é essa. É o que Deus está me dando. Então, vocês que puderem me ajudar, para vocês mandarem para outras pessoas, porque é necessário que as pessoas escutem sobre isso e sejam libertas. Tenham autoconhecimento, tenham a luz de Deus dentro delas, a autorresponsabilidade, assuma suas emoções, assuma seus sentimentos, trate deles, para que então você cresça na inteligência emocional, na maturidade emocional e que você também descubra a identidade em Cristo. Você é perfeita do Papai. Não existe alguém assim, ó. Você tem que se olhar no espelho, praticar, falar coisas maravilhosas para você. Fala, mas você é responsável, você lida com suas emoções, você é inteligente, dedicada.
Você se esforça para fazer as coisas. Você faz as coisas no seu limite. Fale para você. Fale para você coisas maravilhosas. Amo vocês que estão comigo até agora, no final. Vocês que estão aqui foram abençoadas. Manda para outras pessoas também para ser abençoadas. Vocês são especiais. Sua identidade está em Cristo. Sua identidade não pode ser formada em dores e sofrimentos, entende? A sua identidade não é a dor e o sofrimento. A sua identidade é filha de Deus, perfeita do Pai. Maravilhosa, linda, capaz, saudável. Sabe? Tem coisas em você que ninguém tem. Tem coisas em você que ninguém tem. Então só o Senhor pode te dar. Então seja fiel a você. A autenticidade refere-se a quem você é. Não fique copiando pessoas. Você pode se modelar. Você tem suas crenças e seus valores. Só que suas crenças e seus valores precisam estar pautados nos princípios da palavra de Deus. Para que você então tenha uma identidade saudável. Uma identidade forte, identidade firme. Entende? E não tentar algo que você não é. Não adianta. Você não precisa ser quem não é. Você é você. Amo vocês. Tchau. Uhul.